Governo e oposição se preparam para a guerra do INSS. Começa agora JBR News. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cumpriu o que tinha prometido para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele adiou o quanto ele pôde a leitura do pedido de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar as fraudes do INSS. Como ele tinha dito antes ao presidente Lula, ele não poderia evitar a leitura desse pedido, mas ele conseguiu, enfim, ir estendendo isso o máximo possível, mas enfim, afinal, fez a leitura na sessão do Congresso na terça-feira e então agora, feita a leitura da CPMI, ela irá ser instalada. Esse processo todo de adiamento aí feito pelo Davi Alcolumbre fez com que o governo ganhasse tempo e vai ganhar mais tempo ainda, porque muito provavelmente a CPMI só irá ser instalada no segundo semestre, em agosto. Agora, na semana que vem, o Congresso já vai começar a ficar mais esvaziado, porque é justamente a semana onde acontecem as festas juninas e principalmente a bancada dos estados do Nordeste vai toda para as suas bases eleitorais para prestigiar essas festas juninas. É um momento político importante ali no jogo desses parlamentares, desses deputados e senadores com as suas bases. Então, uma semana que promete ficar bem esvaziada depois desses dias aí de semana encurtada pelo feriado que vai ter amanhã do Corpus Christi, mas de semana intensa no Congresso desde a segunda-feira. Então, uma semana esvaziada pelas festas juninas, depois o Congresso já se prepara para entrar no recesso de meio de ano. E aí só volta mesmo em agosto. Então o governo ganha esse tempo ainda para se reorganizar, contando aí com a possibilidade de um esfriamento dessa briga política toda nesse período em que o Congresso fica de recesso, porque o Congresso é a grande caixa de ressonância, é ali meio que o coração do país, porque é ali que a oposição tem a tribuna para falar mal do governo, para se articular e criar dificuldades. Sem o Congresso, o governo talvez possa respirar um pouco por esses dias e aí se preparar para esse grande embate. Um embate que acontece num momento interessante em que o Instituto Datafolha aponta que o número de brasileiros que hoje se identificam com o presidente Lula é exatamente o mesmo número de brasileiros que se identifica com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Passado esse tempo todo, essa polarização ela continua muito forte. Segundo o Datafolha, agora o número é rigorosamente igual. 35% dos brasileiros dizem se identificar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 35% dos brasileiros dizem se identificar com Jair Bolsonaro. Como isso se reflete dentro do Congresso, muito provavelmente a gente verá na construção dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Quem ali tem a maior força, quem ali prevalece. É muito provável, o governo já se articula para isso, para que o presidente da comissão, o presidente da CPMI, seja o senador Omar Aziz, que é um senador do PSD da base governista. E aí o governo tenta repetir o que aconteceu na CPI da Covid, que foi presidida por Omar Aziz, e aquela CPI conseguiu fazer com que realmente naquele momento
o PT e, enfim, esses partidos eram oposição ao governo Bolsonaro, mas conseguiu fazer com que, naquele momento, a CPI focasse única e exclusivamente nas responsabilidades de Bolsonaro e do seu governo na questão da pandemia de Covid-19. Omar Aziz, que tinha ali como relator naquela CPI o senador Renan Calheiros, que também, na ocasião, fazia oposição ao governo Bolsonaro, conseguiu, por exemplo, tirar completamente do foco da CPI da Covid, a questão do consórcio Nordeste, da compra de respiradores ali pelo consórcio Nordeste, uma coisa que até hoje desgasta o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, que na época era o governador da Bahia e presidia o consórcio Nordeste. Então, uma tentativa agora de repetir aquilo, só que, ao contrário do que aconteceu na CPI da Covid, o companheiro de Omar Aziz ali na mesa diretora da comissão não vai ser, talvez, um outro político aliado. Muito provavelmente, ali do lado, como relator, agora na CPMI do INSS, vai ficar um parlamentar, um político de oposição. A oposição mais raiz espera conseguir esse cargo, dar a ele algum parlamentar do PL. Ali há uma articulação que envolve Davi Alcolumbre para que coloque ali um nome mais do centro, um nome mais neutro. Mas, enfim, a dobradinha que houve ali na CPI da Covid, Omar Aziz provavelmente não vai ter agora na CPMI do INSS. Então, tudo tende a transformar essa CPMI numa grande batalha. O governo tentando jogar responsabilidades pelas fraudes do INSS para o governo Bolsonaro, uma vez que as investigações apontam que essas irregularidades começaram ainda ali em 2019, e a oposição que pediu a CPMI, que recolheu as assinaturas para a CPMI, tentando jogar a responsabilidade para cima do atual governo, uma vez que, quando a fraude foi descoberta, isso derrubou o presidente do INSS, derrubou o ministro da Previdência da época, que era o presidente do PDT, Carlos Lupe. Enfim, vai ser essa a grande queda de braço, a grande batalha nessa CPMI. Quem ganha, quem perde, ou isso daí vai resvalar para todos os lados e dar um empate, a gente vai ter que ver quando o segundo semestre se iniciar ali no Congresso. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação, pedindo a você que comente o que você acha disso tudo. Você foi lesado por essa fraude do INSS? Conta aí, a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. E antes da gente terminar, a gente lembra que amanhã é o feriado de Corpus Christi e depois, então, a sexta-feira de certa forma emendada aí, e a gente então vai tirar uma folga nesses dias, tá? Então você fica aqui sem o JBR News, a gente volta na segunda-feira. Um excelente feriado para todo mundo e até segunda-feira.